Bezerra Hashem, Daftet Zayin, Tratado de Yomá. Estamos Daftet Vav Amud Bet, Daftet Vav no verso, na 12ª linha, de baixo para cima. Paramos, antes de começar um novo assunto, falar como era Tenanata. Está escrito naquela Mishnah em Maseret Tamid. Amar Lema Memune. O vice-Kohen Gadol, ele era o encarregado de dirigir aos trabalhos no Bet HaMikdash. Ele falava para os Kohanim que foram sorteados para sacrificar o sacrifício de Tamid, que era sacrificar 2 vezes ao dia. Ele falava para esses Kohanim: vão e pegam um carneiro desse quarto onde os carneiros estão. É necessário pegar um carneiro desse quarto, depois que os outros Kohanim já verificaram todo esse carneiro, viram que ele não tem nenhum defeito e nenhuma ferida, e pode ser sacrificado. E continua a Mishnah explicando que esse quarto dos carneiros estava na direção noroeste da Bet HaMoked. Bet HaMoked era um quarto no Bet HaMikdash que tinha uma fogueira muito grande, onde os Kohanim se esquentavam nessa fogueira. Os Kohanim andavam descalços no Bet HaMikdash. O Bet HaMikdash tinha um chão de mármore, que é um chão frio por essência. Por isso eles tinham que se esquentar para não entrar em perigo de vida com alguma doença. Eles se esquentavam nesse Bet HaMoked. No noroeste desse Bet HaMoked tinha esse quarto dos carneiros. Verbal Ishkota e Usham. Tinham 4 quartos, uma em cada esquina do Bet HaMoked. Achad Ishkata Tlaim. Um quarto é esse quarto dos carneiros. Achad Ishkata Chotamot. Um quarto é um quarto dos carimbos. Carimbo não é um carimbo é um vale. Quando a pessoa que tinha que trazer algum sacrifício de farinha, de azeite, de vinho, ele ia comprar esses mantimentos nesse quarto. Ele pagava para um certo Kohen, encarregado dessa venda, ganhava um vale, ia nessa Betachotamot, nessa quarto que tinha esses Chotamot, esses vales, dava esse vale e recebia os mantimentos. É necessário pegar desse local para ter certeza que eles estão completamente puros, porque os Kohanim tomaram cuidado com isso. Um outro quarto dentro do Bet HaMoked tinha uma outra fogueira. Um outro quarto era o quarto onde se assava os 12 pães da mesa sagrada. Sabemos que a cada Shabbat eram colocados 12 pães novos, eram retirados os antigos, e os Kohanim consumiam no Shabbat esses 12 pães antigos. Esses pães eram assados de uma forma muito especial, por uma família chamada Bet Garmo, e eram assados nesse quarto do Bet HaMoked. Urmino, temos uma contradição da Mishnah Masechet Tamid, que acabamos de ver, a Mishnah Masechet Midot. Arbal Yeshkot e o Bet HaMoked tinham 4 quartos, uma em cada esquina do Bet HaMoked, que Kitoniot, Aptuchot Letrakrin, como pequenos quartos abertos a um palácio, um grande salão. Shtaim Bakodesh, 2 desses quartos estavam na parte do Bet HaMoked referente a Azara, o pátio sagrado do Bet HaMikdash. Veshtaim Bachol. Outros 2 quartos estavam já na parte do Bet HaMoked que está fora dos limites da Azara, do pátio do Bet HaMikdash. Era laico, não era sagrado. Verashi Paspesim Avdilim Ben Kodesh Lechol. E para os Kohanim saberem qual é a parte dentro da Azara e a parte fora da Azara, do Bet HaMoked, tinha um caminho feito de pedaços de madeira grudados no chão do Bet HaMoked, separando a parte sagrada e a parte laica do Bet HaMoked. O Mayu Meshamshot, para quem precisavam desses 4 quartos? Maravid Eromit, o quarto sudoeste, e a Italishkat Tle. Era o quarto onde os carneiros estavam, Korban para os sacrifícios, como vimos assim, Lishkat Betatlaim. Já vimos uma contradição aqui. Mishnah Masechet Tamid, vimos que esse quarto estava no noroeste do Bet HaMoked. Agora vimos que está no sudoeste do Bet HaMoked. Vamos responder essa contradição na continuação. Dromit Mizrachit, o quarto no sudeste do Bet HaMoked, Hilishkash Yosim Balechem Apanim, é o quarto onde se assavam os pães sagrados. Mizrachit Sfonit, no nordeste do Bet HaMoked, Baganzu Bet Hashmonai Avnei Mizbeach Shaktsum Malchei Avan, é o quarto onde os Hashmonaim, da época de Hanukkah, eles esconderam embaixo do chão, enterrando as pedras do Mizbeach, as pedras do altar sagrado.
depois que os gregos entraram no Beit HaMikdash, infelizmente eles sacrificaram um sacrifício para Avodah Zarah, para a idolatria deles, Chas v'Shalom, e invalidaram o Mizbeach. Os Hashmonaim pegaram essas pedras e enterraram nesse quarto, que estava no nordeste do Beit HaMoked. Tzfonit Maravit, no noroeste do Beit HaMoked, Bayordin le Beit HaTvilah. Era um quarto que tinha uma escada, que os Kohanim impuros desciam nessas escadas e passavam por um túnel embaixo da Azara. Uma pessoa impura não pode entrar na Azara no pátio do Beit HaMikdash, eles passavam por baixo pelos Mecholot, esses túneis, e chegavam até um mikve que eles se purificaram. Porém, não deixa de ser uma contradição. Onde estava o Lishkat Beit HaTlaim? No noroeste, com a Mishnah Masechet Tamid, ou no sudoeste, com a Mishnah Masechet Midot? Amar Avuná, falou Avuná, Mantana Midot. Quem é o sábio que ensinou essas Mishnayot Masechet Midot? Midot significa medidas. As Mishnayot que citam as medidas do Beit HaMikdash, Rabbi Eliezer ben Yaakov, e a período de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ou seja, Masechet Midot vai conforme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Masechet Tamid vai como um outro sábio. Existe uma machlokut com relação a isso. Onde estava o Lishkat Beit HaTlaim? Literal, como fala a Mishnah, Ezrat Nashim Aita Orech Mea Ushloshim Vechamesh. Al-Rochav Mea Ushloshim Vechamesh. Agora a Gemara vai trazer uma prova que Masechet Midot vai como a período de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ezrat Nashim, um dos pátios do Beit HaMikdash, tinham 3 pátios principais do Beit HaMikdash. Ezrat Kohanim, Azrat dos Kohanim, Ezrat Israel. As pessoas que não são Kohanim podiam entrar lá. E Ezrat Nashim. A Ezrat Nashim tinha um comprimento de 135 por uma largura de 135 amot. Dividindo isso por 2, chegamos a 67 metros e meio de comprimento e de largura do Ezrat Nashim. E tinham 4 quartos, um em cada esquina do Ezrat Nashim. O Maio Meshamshot, para que servia esses quartos? Dromit Mizrachit, no sudeste do Ezrat Nashim, e Aitalishkat HaNezirim. Era o quarto dos Nezirim. Um Nazir é uma pessoa que prometeu, por certo período, não cortar cabelo, não consumir nada que vem da uva, e não se impurificar em impureza do falecido. Até certo período, quando ele terminava esse período com sucesso, ele tinha que trazer alguns sacrifícios, entre eles o Shalmei Nazir. Dentro desse Lishkat HaNezirim, depois que sacrificaram o Shlamim, pegaram as partes internas do Shlamim, jogaram sangue no Mizbeach, o Nazir ia até essa Lishkat HaNezirim, na Ezrat Nashim, especificamente no sudeste da Ezrat Nashim. Eles cozinhavam a carne do Shalmei Nazir, uma panela, o Megalchim Searan, cortavam seus cabelos lá mesmo, o Meshalchim Tachat Adut, pegavam esses cabelos que cresceram no período de Nezirut e queimavam esses cabelos no fogo que estavam cozinhando a carne do Shalmei Nazir. Isso que tinha que fazer para terminar a Nezirut. Mizrachit Tzfonit. No quarto, no nordeste da Ezrat Nashim, Yaitalishkat Diraitzim. Era o quarto da lenha. O que tinha lá? Shesham Kohanim Balemumin Omdino Matliim Baitzim. Que lá os Kohanim que não podiam trabalhar no Beit HaMikdash para sacrificar sacrifícios, que tinham algum defeito físico, eles estavam lá selecionando a lenha. Toda a lenha que estava bichada, com algum bicho, é inválida para o Mizbeach, Shekolet Sheish Botolat. Como falamos, qualquer madeira que tem algum inseto, algum bicho, passou legabe Mizbeach. Não pode ser usada para queimar os sacrifícios no Mizbeach. Esses Kohanim faziam esse trabalho nesse quarto. Sforit Maravit, no noroeste da Ezrat Nashim, Yaitalishkat HaMetzoraim. Era o quarto onde os leprosos entravam lá para ir no mikve. Depois que a lepra já passou, a lepra é uma doença espiritual da época da Gemara, da época do Beit HaMikdash. Hoje não temos essa lepra espiritual. As pessoas que estavam leprosas e passaram todo o período de purificação, eles tinham que ir a Lishkat HaMetzoraim, ir no mikve lá. Depois eles se dirigiam ao Shav Nikanor, o portão leste da Azara, colocavam o polegar direito da mão, o polegar direito do pé, o lóbulo direito da orelha direita, dentro da Azara. Depois que já sacrificaram o sacrifício de Hashem, o sacrifício de perdão, o Kohen pegava o sangue do Hashem, parte dele, e pingava nessas partes do Metzorah, e ele se purificava. Depois do pôr do sol, ele já poderia consumir o sacrifício, ele estava puro. Maravid e Romit,
no sudoeste da Ezrat Nashim, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, falou Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shachachti ma'ita meshamesh. Falou Rabbi Eliezer ben Yaakov, eu esqueci para que servia esse quarto. Daqui se vê já que o princípio da Mishnah em Masechet Midot e o resto das Mishnah, que são Stam Mishnah, uma Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, é como Rabbi Eliezer ben Yaakov. Por isso, quando chegamos nessa halakha, Rabbi Eliezer ben Yaakov falou, eu esqueci qual é a utilidade desse quarto. Somente se todas as Mishnah de Masechet Midot são como a opinião de Rabbi Eliezer ben Yaakov, é necessário falar que Rabbi Eliezer ben Yaakov esqueceu porque recebe esse quarto. Por isso, Rabbi Eliezer ben Yaakov não foi o que estudou essas Mishnayot, não seria necessário falar que ele esqueceu. Abashal não tinha esquecido. Bainotrim yain veshemen, lá se colocava o vinho para os sacrifícios e o azeite para os sacrifícios. Vieitanikret lishkat betshmania. E lá, nesse quarto era chamado de o quarto do azeite. O vinho era necessário para os sacrifícios de carne e o azeite era necessário para os sacrifícios de farinha, as menachot. Então, temos mais uma prova que as Mishnah do Masechet Midot vai com a opinião de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Detran, como falar a Mishnah. Kolaktalim sheyu sham. Todos os muros do Harabai, da montanha do Bet HaMikdash, hayu gvoim, eram mais altos do que os portões. Chutz mikotem mizrahi, fora o muro leste. O muro leste não era mais alto do que o portão. Por quê? Porque o Kohen que ia queimar a pará de uma vaca vermelha, ele tinha que ir até o Har Azeitim, o Har HaMishcha, uma montanha que tinha muitas azeitonas, chamada ou Har HaMishcha, a montanha do azeite, ou Har Azeitim, a montanha das azeitonas. Ele levava lá a pará de uma vaca vermelha e queimava a pará de uma lá. Ele fazia a shchita, o abate, ele pegava o sangue da shchita e olhava em direção à porta do Eichal, a porta da sala coberta do Bet HaMikdash. O Eichal era composto por 3 partes. Tinha o Ulam, um salão de entrada, tinha o Eichal e tinha o Kodesh HaKodashim, todos cobertos por um teto. Ele tinha que olhar para a porta do Eichal e jogar o sangue. O motivo disso é porque, com relação ao Mishkan, é a mesma coisa. O Kohen que queimava a pará do Má, na época do Mishkan, tinha que ficar na frente da porta do tabernáculo, da tenda, ou El Moed, a tenda sagrada do Mishkan. Paralelo a isso, temos o Eichal no Bet HaMikdash, é a mesma coisa. Porém, para que esse Kohen que está jogando esse sangue, ele consiga enxergar a porta do Eichal, é necessário que o muro leste seja mais baixo do que os outros muros. O muro leste vai estar na mesma altura do que o portão leste. O Har HaZeitim era no leste do Bet HaMikdash, ou seja, fora do Bet HaMikdash, porém no leste de Jerusalém. O Eichal estava no oeste, na parte oeste do Bet HaMikdash. Portanto, entre o Har HaZeitim e a porta do Eichal, mesmo que os portões eram todos alinhados, a porta do Harabait, a porta leste, a porta do Ezrat Israel e a porta do Eichal eram todos alinhados, mesmo assim, para ele conseguir enxergar essa porta do Eichal, é necessário que ele olhe por cima do muro. Ele vai subir na montanha do Har HaZeitim e olhar por cima do muro. O motivo disso é porque o Harabait é bem íngreme. Se ele olhasse pelo o portão, ele não conseguiria chegar à porta do Eichal, como vai ser explicado na continuação. O Mechaveh Beroe Keneged Pitcho Shel Eichal, esse Kohen que vai jogar o sangue, ele fica em direção à porta do Eichal e olha para a porta do Eichal, Beshat Azat Adam, quando ele vai espirrar o sangue da Shchita, antes de queimar a pará do mar. Depois ele vai queimar a pará do mar, vai pegar essas cinzas servem para a purificação de pessoas impuras em preço do falecido. Vetran, e fala a Mishnah. Kolaptachim sheyu sham govan esrim ama, verochban 10 amot. Todas as portas do Harabait, todas as portas do Bet HaMikdash tinham 20 amot, 10 metros de altura, verochban e a largura 10 amot, 5 metros. Vetran, a Mishnah continua explicando. Lifnim imenu sorek. Fala a Mishnah que depois da portão leste tinha uma grade de madeira chamada sorek. Vetnan, e fala a Mishnah na continuação. Lifnim imenu hachel. Depois do sorek tinha um pátio vazio que media 10 amot, 10 amot, chamado heil. É um pátio entre o sorek e o Ezrat Nashim. Porém, fala a Mishnah, Veshtem estre ma'alot ayusham.
tinham 12 degraus. Nesses 10 amot, tinham 12 degraus. Ruma alá hatziamá. A altura de cada degrau era meio amá, 25 centímetros. Veshilcha hatziamá. E a largura também era meio amá. Já fazemos o cálculo. Se temos 12 degraus, cada degrau com meio amá de altura, e temos uma diferença de altura entre o chão do portão leste e o final desses degraus, no final do rei, quando chegamos a Ezrat Nashim, tínhamos meio amá vezes 12, que é igual a 6 amot. 3 metros de altura de diferença, por causa dessa inclinação do Harabait. Continuando. Tetvav ma'alot olot mitocha, hayordot me'ezrat Israel Ezrat Nashim. Quando a pessoa chegava na Ezrat Nashim, vinha 15 degraus, que conectavam entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel, o pátio que as pessoas que não são Kohanim podem ficar. Rum alá hatziamá, a altura de cada degrau é meio amá também. Veshilcha hatziamá também, a largura é a mesma coisa. Vemos que temos uma diferença de altura entre o Ezrat Israel e o começo do Ezrat Nashim, que é o final do rei, de 15 vezes, ou seja, 15 degraus, cada um uma altura de meio amá. Temos 7 amá e meio de diferença. Somando com os primeiros 6 amot, temos 13 amot e meio de diferença de altura do chão do portão leste até Ezrat Israel. Vetnan, e continua a Mishnah. Ben ha'olam lamizbeach kav bet amá. Agora eu vou falar a Mishnah, que se continuamos andando da Ezrat Israel, passando pelo Ezrat Kohanim, Azara, o pátio dos Kohanim, chegamos no Mizbeach. Do Mizbeach até o Ulam, que estava no oeste do Bet HaMikdash, temos Kav Bet Amá, 22 amá de comprimento. Veshtem Esrei Malot Yusham. Também tínhamos 12 degraus para acompanhar a inclinação do Harabait. Ruma alá hatziamá. A altura de cada degrau era meio amá. Veshilcha hatziamá também a largura. Portanto, temos mais 6 amot de diferença entre o princípio da Ezrat Israel e o Ulam. Somando tudo, chegamos em 19 amot e meio de diferença. Temos 6 amot entre o portão leste até o final do rei. Temos mais 7 amot e meio do rei até Ezrat Israel. Temos mais 6 amot da Ezrat Israel até o Ulam. O Ulam é aquele salão de entrada do Eichal, que são no mesmo nível do que a porta do Eichal. Temos 19 amot e meio. Se parássemos por aí, teríamos uma pergunta. Para que é necessário fazer um muro leste mais baixo do que os outros muros? O Kohen que é aqui uma paraduma poderia ficar no Har Azeitim, olhando para esse último amá superior do portão leste. O portão leste media 20 amot, como vimos, assim como todos os portões do Bet HaMikdash. Se ele olhasse esse último amá, meio amá, ele conseguiria enxergar o primeiro meio amá da porta do Eichal, uma vez que a distância de altura entre o chão do portão leste e o chão do porta do Eichal são 19 amot e meio, e a altura do portão leste são 20 amot. Ele conseguiria assim enxergar, não é necessário fazer o muro leste mais baixo, Vetnar. Porém, explicar a Mishnah na continuação. Na beleza Ben Yaakov, ele fala da beleza Ben Yaakov. Malá e Tasham. Tinha um outro degrau entre Ezrat Israel, o pátio dos que não são Kohanim, e Ezrat Kohanim, e o pátio dos Kohanim. Vegavó amá, e tinha uma altura de 1 amá meio metro. Portanto, conforme a beleza de Yaakov já está respondido, porque é necessário fazer o muro leste mais baixo. Porque temos mais 1 amá de altura de diferença entre o chão do portão leste e o chão do portão do Eichal. Portanto, temos aqui 20 amot e meio de diferença de altura. Se temos um portão de 20 amot e uma distância de 20 amot e meio, ninguém consegue ver a porta do Eichal olhando pelo portão leste. Porque não é possível enxergar uma altura de 20 amot e meio por uma abertura só de 20 amot. Portanto, era necessário que o Kohen enxergasse a porta do Eichal por cima do muro leste. Continuando a beleza Ben Yaakov, Veduchan Natun Alea. E nesse degrau tinha o Duchan, o palco dos Levim, o Bo Shalosh Maalot, Shel Chatzi Chatzi Amá. E para chegar no Duchan, nesse palco tinham 3 degraus, cada um de meio amá. Fala, mas e Amart Bishlama? Dá para entender essas menções, mas Midot, da beleza Ben Yaakov? Se vamos
como vimos na beleza de Yaakov, Hainu deikase lepitra, por isso que a porta do Eichal está coberta, como vimos. Ele ia amar Trabanan, porém se fôssemos explicar a Mishnah como Chachamim, que sustenta que Ezrat Israel e Ezrat Kohanim estão no mesmo nível, não tem esse degrau de uma amar de altura. Haikapalga de anta de mitchaz de lepitra begavém, temos meio amar, que é possível enxergar da porta do Eichal, como vimos, que conforme Chachamim, não tem esse degrau entre Ezrat Israel e Ezrat Kohanim. Temos 19 amar e meio de diferença de altura entre o chão da porta leste do Harabait e o chão da porta do Eichal. Seria possível se enxergar esse primeiro meio amar através do meio amar superior da porta do Harabait. E lá, então deve ser Shema Mina da Beleza Ben Yaakov, deve ser que as Mishnah Masechet Midot é com a opinião de Beleza Ben Yaakov. Porém, fala que Ravada Barava tem uma pergunta sobre isso. Haman e Rabi Yudá, e pode ser que essa Mishnah, ou todas as Mishnah Masechet Midot, é com a opinião de Rabi Yudá, que o quê? Você tem como falar para ele. Rabi Yudá, ele fala Rabi Yudá. Hamizbeach memutzav veomed baemtza azara. Fala Rabi Yudá que o Mizbeach, o altar, que estava no pátio do Bet HaMikdash, estava no meio do pátio. Veshloshim oshtayim amot hayulu. E o comprimento do Mizbeach media 32 amot. 16 metros. Diremos a página. Esse seria amot que negev pitro shelecha. Se o Mizbeach estava no centro da Azará, e também a porta do Eichal estava no centro da Azará, portanto, parte do Mizbeach cobria a porta do Eichal. Fala Ravada Barava, por isso é necessário fazer um muro leste do Harabait mais baixo. Porque mesmo que tivéssemos uma altura possível para enxergar a porta do Eichal, porém, temos um Mizbeach que bloqueia a visão. Isso fala, esse era a moto que nem que Roshel Eichal. 10 dos 32 amot do comprimento do Mizbeach, cobrindo os 10 amot de largura da porta do Eichal. Echad seria a mala tzafon, 11 amot para o norte do Eichal, Echad seria a mala darom e 11 amot para o sul do Eichal. Nimtza, se resulta, Mizbeach, Mechovan, Keneged Eichal, o altar está realmente na frente do Eichal. Vekutalav, e também as paredes, a parede norte, no norte do Eichal e a parede sul. Por isso fala Ravada Barava, talvez as Mishot HaMasechet Midot não é como a beleza Ben Yaakov, é como Rabi Yudá. Por exemplo, Rabi Sakadatach Midot Rabi Yudá, e se você for falar, realmente as Mishot HaMasechet Midot é com a opinião de Rabi Yudá, temos uma pergunta, Mizbeach, Be'emtza Azara, Nimashkachadlei. Como podemos falar que as Mishnah de Masechet Midot sustentam como Rabi Yudá, que falou na Braita que o Mizbeach está no centro da Azará. Por que não? Beatran, a Mishnah fala diferente a Masechet Midot. Com a Azará está Orech Mea Ushmonim Vesheva. Todo o pátio dos Kohanim tinha um comprimento de 187 amot. Aloha, para a largura, Mea Ushloshim Vechamesh, 135 amot. Ou seja, 93 metros e meio de comprimento, por 67,5 metros de largura. Agora a Mishnah vai citar todas as medidas. Minamizrach Lamarav, ou seja, do leste ao oeste, que é o comprimento da Azará. Me'al Shmonim Vesheva, são 187. Makom Drissat Raglei Israel Echad Esrama. Agora a Mishnah vai explicar as medidas. O local onde as pessoas que não são Kohanim poderiam ficar tomava um comprimento de 11 amot. Makom Drissat Raglei Kohanim, a Azará dos Kohanim, Echad Esrama também 11 amot. Mizbeach, a largura do Mizbeach, Shloshim Ushtaim, 32 amot. Depois do Mizbeach, a pessoa chegava no Ulam, porém bem no Ulam, na Mizbeach, essa distância entre o Ulam, esse salão coberto do Bet HaMikdash, e o Mizbeach, o altar extremo Ushtaim, 22 amot. Ve'echal Kuf Amah. E o Echal, que inclui o Ulam, o Echal e o Kodesh HaKodashim, são 3 salões diferentes que tinham no Bet HaMikdash, eram cobertos. Me'a Amah, 100 amot. Beyudá lefamá, mais 11 amot achorei bet HaKaporet, na parede, no fundo do Kodesh HaKodashim até o muro oeste, o Kotel HaMaravi do pátio do Bet HaMikdash, tinha uma distância de 11 amot, somando aqui realmente 187 amot. Esse é o comprimento da Azará. Minadarom Latzafon, do sul para o norte, ou seja, a largura da Azará, Me'al Shloshim Vechamesh, 135 amot. Por quê? Hakevesh ve'amizbeach, a rampa do Mizbeach, a rampa do altar, o Kevesh, tinha um comprimento
que ia do sul ao norte, de 30 amot. והמזבח, e o comprimento do Mizbeach, Shishim Ushtaim. O comprimento do Mizbeach era 32 amot, somando com o Kevesh, a rampa, temos 62 amot do sul para o norte. Mina Mizbeach Latabaot, do final do Mizbeach do altar até usar as argolas. As argolas eram locais onde se colocava o pescoço do animal, que estamos fazendo a shkita, para fazer a shkita para o animal não fugir. Retamot, entre o Mizbeach e os Tabaot, os anéis, tínhamos 8 amot. Makom Tabaot, Esrim Verba. Todo esse local dos Tabaot cobria um comprimento de 24 amot. Mina Tabaot la Shulchanot, entre os anéis e as mesas de mármore, onde se lavava as partes internas do Corban, que vai ser sacrificado, o sebo, uma parte do fígado, os rins, Arba. Media 4 amot. Mina Shulchanot la Nanassim, das mesas até os pilares. Pilares eram locais onde tinham ganchos, onde se suspendia o animal para separar o couro da carne. Arba, 4 amot. Minananassim lakotel, desses pilares até o muro norte da Azará. Retamot, 8 amot. Veamotar, fazendo toda essa conta vai faltar para 135, 21. Benakevesh velakotel, começando no lado sul, entre o muro sul da Azará e a rampa. Tínhamos metade de 21, 10,5, uma Komananassim, e o chão embaixo desses pilares que tinham os ganchos, já perto do norte, também media 10,5 amá. Porém, pergunta para mim, Sarkadatar, Midot Rabi Yudai, se fôssemos falar que as Mishul é uma Sechet Midot, é como a opinião de Rabi Yudá, inclusive essa Mishnah que acabamos de ver, Mizbeach Be'emtza Zarim Ashkechad Lei, como podemos combinar o que Rabi Yudá fala, que o Mizbeach está no centro da Azará, cobrindo 10 amot da porta do Eichal, 11 amot para o norte, 11 amot para o sul, como vimos. Essa Mishnah fala diferente, Aruba de Mizbeach Baderom, conforme essa Mishnah é Masechet Midot. A mira do Mizbeach está no sul, fazendo a conta. A distância entre o muro sul e o começo da rampa do Kevesh eram 10 amot e meio. Somando mais 30 amot do comprimento do Kevesh da rampa, temos 40 amot e meio, mais 32 da medida do Mizbeach do altar, temos mais 32, somando 40,5, temos 72,5. A largura das Azará media 135 amot. Dividido por 2, temos 67 amot e meio. Se resulta que 27 amot do Mizbeach estavam na parte sul e 5 amot estavam na parte norte. O Mizbeach chegava até 72 amot e meio do muro sul. Ou seja, 5 amot na parte norte da Azará, que começava no 67,5. Isso é uma pergunta, você vê que a opinião de Rabi Yudá não vai junto com a Mishnah que vimos em Masechet Midot. Outra pergunta é, conforme Rabi Yudá, não será necessário fazer um muro leste do Har HaBayit mais baixo? É verdade que o Mizbeach cobriria na parte de baixo dele 5 amot, na parte norte da Azará. Portanto, uma vez que a porta do Eichal estava realmente no centro da Azará, 5 amot dos 10 amot da porta estavam na parte sul e 5 amot da parte norte, a parte de baixo do Mizbeach cobria realmente esse ângulo de visão que a pessoa que olharia pela porta leste do Har HaBayit não conseguiria ver a parte de baixo da porta do Eichal, porque está coberta pelos 5 amot do Mizbeach. Porém, sabemos também que o Mizbeach se estreitava quando ele chegava em sua altura. Tínhamos várias etapas para o Mizbeach. Tínhamos o Yesod, que era a base, tínhamos o Sovev, que era uma outra base, e depois temos o telhado do Mizbeach. O Yesod media 1 amá de largura, e também o Sovev, por consequência, ao topo do Mizbeach, ele era mais estreito, 2 amot do que o Yesod, do que a base. Portanto, se uma pessoa olhasse pela porta do Har HaBayit, a porta leste, ele conseguiria ver nesse último meio amá, na parte de cima dessa porta leste, ele conseguiria ver esse espaço entre esse topo do Mizbeach e conseguiria ver 2 amot para o final da porta do Eichal, como vimos que a Mizbeach se estreitava 2 amot. Portanto, se a base do Mizbeach estava cobrindo todos os 5 amot da parte norte da porta do Eichal, quando chegava no topo do Mizbeach, era possível ver 2 amot da porta do Eichal,
porque o Mizbeach se estreitou 2 amot, portanto não seria necessário fazer um muro leste do Harabait mais baixo. Fala a Gemara, ela lá o Shmamina da beleza ben Yaakov, e temos que falar que essa Mishnah é como aprende a beleza ben Yaakov, Shmamina aprende a beleza ben Yaakov, como vimos, é que assim é necessário fazer um muro leste mais baixo, porque tínhamos o degrau que separava entre Ezrat e Israel, o pátio dos que não são Kohanim, e o Ezrat Kohanim, o pátio dos Kohanim. Sendo assim, a diferença de altura entre o chão da portão leste do Harabait e o chão do Eichal era 20 amot e meio, e a altura do portão leste era só 20 amot. Não era possível enxergar. A beleza ben Yaakov sustenta que o Mizbeach não estava no centro, cobrindo a porta do Eichal, estava no sul. Isso fala aqui a Gemara. Então, se conclui que as Mishnot de Masechet Yot é como a opinião de Rabbi ben Yaakov, e as Mishnot de Masechet Tamid, como vimos no começo do Daf, é como a opinião de outro sábio. Não existe uma contradição onde estava Lishkat, Hatlaim, aquele quarto onde os carneiros estavam para serem sacrificados. Vamos deixar amanhã muitos mais ensinamentos com a ajuda de Hashem. Baruch Adonai Olam, Amen.